Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de hoje nós vamos tratar o Sistema de Administração de Materiais e Patrimônio. O objetivo dessa aula é demonstrar como o Sistema de Administração de Materiais se insere dentro do sistema mais amplo que é o sistema organizacional e como os sistemas funcionam, como ocorrem os interrelacionamentos entre as partes que compõem o sistema. Os sistemas organizacionais, de uma maneira geral, eles são formados por N partes. Uma organização é formada, por exemplo, por um departamento de marketing, um departamento financeiro, um departamento de recursos humanos, um departamento de vendas, o departamento de produção e o departamento de administração de materiais. Esses diferentes departamentos compõem um todo que forma a organização. Vamos entender o conceito de sistemas. Para os nossos objetivos aqui, para a nossa disciplina e para essa aula especificamente, vamos compreender a administração de materiais da seguinte forma. Um sistema é um conjunto de partes interdependentes, interatuantes e interagentes, que combinadas atuam sinergicamente sobre entradas, produzindo as saídas desejadas. Como nós pudemos perceber, o conceito de sistema significa o quê? Que eu tenho um todo que se compõe de partes e estas partes menores, elas devem estar interrelacionadas, elas devem interagir para que os objetivos organizacionais possam ser atingidos. Então, a administração de materiais também é um sistema organizacional. Um dos conceitos de sistema, quando a gente fala de sistemas, a teoria dos sistemas nos ensina que os sistemas têm um conjunto de normas, de regras, que são leis que direcionam o funcionamento desses sistemas. Portanto, a administração de materiais, ela faz parte de um sistema maior, que é a organização. Dentro desse sistema organizacional está lá o subsistema administração de materiais, que por sua vez, isoladamente, pode ser entendido como um sistema composto também de vários subsistemas. E tem um conjunto de normas, de princípios que regem o seu funcionamento. E para isso, um dos principais princípios são os objetivos a serem atingidos pela administração de materiais. E entre esses objetivos, essencialmente, os dois principais são reduzir os custos da organização através de um melhor gerenciamento dos recursos materiais e patrimoniais, chamados genericamente de estoques, e, por outro lado, melhorar o nível de serviços oferecido aos clientes. Quem são os clientes da administração de materiais? Essencialmente, nós entendemos como clientes as demais áreas da organização que demandam materiais, produtos da área da administração de materiais, como, por exemplo, a principal área é a área de produção, que requer matérias-primas e insumos para alimentar o processo produtivo, assim como todas as demais áreas, como, por exemplo, a área lá da recepção da organização, que demanda um serviço de manutenção do seu computador, que demanda a compra de tinta, de toner para impressora, que demanda cafezinho, que demanda material de higiene, de limpeza, enfim, são clientes da organização. Porém, o principal cliente, quem é? É o cliente final, aquele que compra os produtos ou serviços gerados pela organização. E aí, a área de materiais se interrelaciona com todas as demais sistemicamente para fazer com que a organização atinja os seus objetivos. E aí, então, é importante que nós compreendamos que a área de materiais demanda o exercício ou executa algumas funções necessárias e importantes que compõem um sistema de administração de materiais, que é o que nós vamos falar agora na sequência. Funções componentes de um sistema de administração de materiais. A primeira função, a básica e a mais importante para a área de materiais é a previsão do material que será necessário ao processo produtivo. Então, parto do pressuposto que eu tenho que saber o que é que o processo vai precisar. Isso é uma função elementar, básica e a mais importante porque, em função
de eu prever bem ou mal, eu poderei ter mais ou menos estoques dentro da organização. Uma segunda função importante, a partir do momento que eu sei o que eu preciso realizar as compras, ou seja, eu preciso fazer as aquisições necessárias para a organização. Uma terceira função é, quando eu recebo as compras que eu efetuei, eu realizar a inspeção e fazer efetivamente o recebimento. Ou seja, eu inspeciono o material para ver se ele está ok e aí então recebo esse material. Uma vez recebido o material, eu devo providenciar a guarda deste material. Significa que eu necessito armazenar. Então, uma outra função é a função de armazenamento, onde eu vou alocar dentro da organização os materiais que serão utilizados. A partir do momento que eu vi o que eu preciso, que eu comprei, que eu inspecionei na chegada, recebi, armazenei, na medida em que vá sendo demandado, eu preciso fornecer, então, os materiais para a produção. Claro que não só para a produção, como nós acabamos de falar, para todas as outras áreas da organização, mas a principal função é fornecer materiais para o processo produtivo. Muito bem, forneci o material. Preciso fazer o quê? Exercer um controle rigoroso do material que está sendo utilizado dentro da organização. Controlar por quê? Para evitar desperdícios, para evitar que o material seja mal utilizado e, consequentemente, se deteriore, se estrague, se danifique. E, além disso, depois que eu recebo o material, aquele material que não está em uso ou o material que eu recebo como já material acabado, precisa ser conservado em condições ideais de utilização. Porque não adianta absolutamente nada eu ter um material se ele não estiver em condições de ser utilizado, portanto, conservar o material. Essas seriam essencialmente as funções primordiais de uma organização de administração de materiais. Para a gente continuar conversando um pouquinho, todo mundo gosta de ver um desenho de vez em quando, vamos assistir um pequeno trecho do filme Vida de Inseto, que se encaixa muito bem nisso que nós vamos continuar falando dos subsistemas da administração de materiais. Muito bem. Como a gente percebeu no vídeo, as formigas estão extremamente organizadas, ou seja, cada uma exerce muito bem as suas funções. Claro que estamos fazendo uma analogia com um formigueiro e que a ciência tem estudado muito as formigas exatamente pela sua capacidade de se organizar, né? A gente vê no vídeo, claro que o vídeo ele é um pouco, é esse o objetivo dele, é entreter, né? Mas ele, excetuando o nosso personagem central, o nosso herói da história, que é um maluquinho, né? Ou seja, o cara das ideias, é o inovador, que também as organizações precisam dos inovadores, mas tirando ele, todas as demais formigas, cada uma cumpre exatamente com o seu papel, exerce a sua função. Tem a função de supervisionar, que é exercida lá pela princesa e pela rainha, tem a função de organizar a fila, de arrumar a fila quando ela se desordena, etc. Mas cada uma exerce uma função. E as formigas estão ali naquele momento fazendo o quê? Gerenciando os seus recursos materiais. Por quê? Porque elas têm, né, continuando a história, aí elas exercem elas estão recolhendo, elas estão providenciando os materiais para cumprir com duas funções básicas. Uma, estocar, armazenar para suprir as suas necessidades futuras para o seu processo produtivo normal depois, e outro para atender à demanda dos gafanhotos para que eles não as perturbem. Então, elas estão organizadas dentro de um sistema. A administração de materiais, consequentemente, tem
os seus subsistemas sobre os quais nós vamos falar. O primeiro deles é o subsistema normalização. O subsistema normalização tem basicamente as funções de normalizar e padronizar os produtos. Eu sei que aluno, que estudante, sobretudo na graduação, odeia 4 letrinhas, A, B, N, T. Por quê? Porque quando fala em ABNT, quando o professor pede um trabalho, né, os alunos já perguntam, o professor tem que ser dentro das normas? E o professor geralmente diz, sim, dentro das normas ABNT. O que faz a ABNT? É a organização, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela normaliza, ela normatiza, estabelece as normas necessárias para que os processos organizacionais tenham uniformidade. Então, é a entidade nacional responsável por normalizar, por definir padrões. Exatamente as organizações precisam. Imagina se você, dentro de uma organização, vai definir que cada trabalhador, por exemplo, pode requisitar um tipo de caneta que quiser. Imagina uma organização com 4.000 pessoas, cada uma usando uma caneta de uma marca diferente, de uma cor diferente. Imagina como isso geraria um caos dentro da organização. Agora imagine se você vai fabricar um produto e você não estabelece normas claras, padrões claros, para que as matérias-primas, os insumos que entram no processo produtivo, atendam exatamente princípios claros, bem estabelecidos. Imagine um carro em que você não tivesse uma norma, uma padronização clara para a tinta, por exemplo. Já pensou quantas cores diferentes você teria de uma mesma, quantas tonalidades você teria de uma mesma cor para um carro? Seria o caos, não seria? Então, esta é um dos subsistemas, o subsistema normalização, uma das principais funções é normalizar e padronizar os materiais. Uma segunda coisa essencial é classificar os materiais. Dentro da organização, dentro do subsistema normalização, nós precisamos ter também a classificação dos materiais, ou seja, nós precisamos saber a que classe de material eu estou me referindo. É material de consumo? É material permanente? É matéria-prima? É insumo? É embalagem? É material de fechamento de embalagem? Que tipo de material? Eu tenho que classificar os materiais para que eu não gere desordem, ou seja, a classificação tem uma finalidade que é manter a ordem dos materiais. E como que eu posso fazer esta coisa acontecer bem? Uma das ferramentas que possibilita, a partir do momento que eu normalizei, que eu padronizei, que eu classifiquei os materiais, eu posso identificar esses materiais. E os materiais estando devidamente identificados, eu posso então padronizar, criar padrões que me possibilitem identificar mais facilmente os materiais. E padrões que possam ser utilizados indistintamente por várias organizações. E o exemplo mais acabado que nós temos disso é o código de barras que a gente vê no nosso dia a dia. Todos os produtos que a gente utiliza, que a gente consome no dia a dia, são produtos que contêm um código de barras. Esse código de barras traz uma série de informações que facilitam a vida das organizações no seu dia a dia. O subsistema normal